Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim gravar um dos vídeos mais esperados do ano, que é o de melhores leituras. Esse é um vídeo que as pessoas ficam sempre ansiosas pra ver e eu, inclusive, adoro ver o vídeo de melhores leituras das pessoas. Lembrando que não são livros publicados em 2021, né? São livros que eu li em 2021. Eu não fiz um vídeo de retrospectiva esse ano e não vou fazer, porque eu fiquei um pouco descontrolada, não anotei tudo bem certinho, parei as minhas anotações, mas eu acredito que eu li 40 e poucos livros. Eu costumo documentar ali naquele aplicativo Cabeceira, mas eu tenho certeza que tem 2 livros que eu li que eu não encontrei lá, então acabaram ficando por fora. Talvez tenha mais algum que eu tenha esquecido, mas foi menos de 50 e mais de 40, com certeza. Então acho que ficou ali em torno de 45 livros. E eu selecionei 12 livros pra falar aqui, mais uma menção honrosa que vocês vão entender depois. Foi um ano em que eu li muita coisa legal. Eu acho que em 2020 eu li mais livros que entraram assim pra minha vida, sabe? Por exemplo, As Ondas, A Casa dos Espíritos, foram livros que me arrebataram mais. Mas, mesmo assim, em 2021 tiveram 12 livros que eu quis trazer aqui pra vocês, mesmo não sendo tão impactantes assim. Eles não estão em ordem de preferência, eles estão na ordem de leitura, dos que eu li mais pro início do ano pra agora. E vamos lá, porque já vai ficar enorme esse vídeo. O primeiro livro que eu coloquei aqui foi O Quarto de Giovanni, que, por sinal, foi o primeiro livro que eu li em 2021. E ele continuar aqui nessa lista significa muito, porque eu acho que quando a gente lê, né, o livro há mais tempo, tem a tendência da história ir assentando, assim, então os livros que a gente lê pro fim do ano têm essa vantagem. Mas O Quarto de Giovanni foi um livro, assim, que me pegou muito. Eu amei a escrita do James Baldwin, foi a primeira coisa dele que eu li, né, então já pretendo ler outras coisas. E a história também pegou muito, assim, é um livro que todos os elementos dele fizeram com que eu gostasse muito. É um livro bem curto, então eu recomendo muito pra quem ainda não conhece. O segundo livro que tá aqui nessa lista é Nix, do Nathan Hill, um calhamacinho. Eu comentei sobre Nix aqui também no canal, vou deixar o vídeo aqui embaixo. E uma coisa que eu gosto muito nesse livro é que ele fazia muito tempo, quando eu li ele, né, que eu não pegava um livro desses maiores e ficava louca pra ler, lendo sem parar, não conseguindo largar, e foi isso que aconteceu com esse livro. Ele é um livro mais contemporâneo no sentido de que os assuntos que ele comenta, né, ele vai falar aí sobre jogos, enfim, ele tem assuntos super atuais, ao mesmo tempo ele tem a questão ali da década de 80, que vai voltar em alguns flashbacks, digamos. Então é um livro que eu também achei super completo, diferente das coisas que eu tô acostumada a ler, e que pra mim foi uma das melhores leituras. Eu gostei muito desse aqui. Quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês possam conhecer e saber um pouquinho mais sobre essa história. Depois disso veio o Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout, esse livro que acabou comigo. Em 2020 eu já tinha lido O Meu Nome é Lucy Barton, da mesma autora, que já tinha entrado para os melhores do ano, mas Olive Kitteridge mexeu comigo num nível além. Ele é um livro que tem várias histórias, e todas essas histórias, né, como se fossem contos, digamos assim, vão ter em comum a pessoa da Olive Kitteridge, e a gente vai construindo ela através da participação dela na vida dessas pessoas de uma cidade pequena. Então, sensacional. Amo Elizabeth Strout, amo Olive Kitteridge. Ainda não assisti a série, preciso assistir. Vou tentar fazer isso ainda nas férias. E passando agora para um livro brasileiro e curtíssimo, Terra Dentro, da Vanessa Vascolto. Eu amei esse livro muito, assim. É um livro muito triste, que vai falar muito sobre o Brasil, de uma forma extremamente poética. Então ele tem aquela dureza da poesia, eu não sei como explicar, mas eu recomendo muito. Esse livro foi um presente do Humberto, do Primeira Prateleira, do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, então já fica a indicação, vou deixar aqui embaixo, né, o link do canal dele, dos vídeos que ele faz sobre isso. Então fica aí uma recomendação muito forte desse clube, do canal do Humberto, né, dessa iniciativa. O clube tem a participação da Tami, do Literatami também, e desse livro incrível da Vanessa Vascolto, que mexeu muito comigo, uma história muito curta, mas muito impactante. O próximo livro talvez esteja entre os favoritos aí do ano, dos mais favoritos. Acabei esquecendo de pegar ele, mas vou deixar a capinha aqui, que é o livro de poemas do Bertolt Brecht.
Eu já tinha lido poemas esparsos dele, mas ler o livro completo, assim, em sequência, vai muito além de poesia. Eu acho que ele conta muito bem uma história através da sequência dos poemas. É muito forte, né? O Bertolt Brecht fala muito sobre a questão do Holocausto, né? Ali do nazismo na Segunda Guerra Mundial. E eu recomendo demais, se você não conhece, né? Procure aí poemas dele. Já gravei um vídeo lendo um poema dele aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver. E outra recomendação fortíssima, talvez uma das mais fortes dessa lista. Outro brasileiro que eu separei aqui foi O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Ele é outro livro que eu acho que tem aí, eu vou usar os mesmos critérios para definir ele que eu usei para o Terra Dentro, que ele é um livro que, apesar de ser muito triste, falar sobre uma dura realidade do Brasil, ele faz isso de uma maneira muito poética. Então ele é um livro muito bonito, mas que não deixa de ser muito triste. E que eu li muito rápido, ele também tem essa questão de ser uma história mais curta, mais resumida. A gente vai saber muito sobre aquelas pessoas através de um pouco da vida delas. E muito lindo, sério, é um livro muito bonito esse aqui. Se você não conhece, eu recomendo demais. E outro livro que eu li e que eu inclusive gravei vídeo junto com o Voo da Guará Vermelha foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Eu vou deixar todos os livros desses aqui, dessa lista, que tiverem vídeo, eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo. E o Eu Sou a Lenda eu li no Kindle Unlimited, vou deixar a capinha aqui. E foi um livro que me surpreendeu demais, né? Ele é um livro de ficção científica, mas que vai ter aí esse elemento assustador, digamos, de horror. Eu conhecia o filme, né? Acho que o filme boa parte das pessoas conhece, mas ele é muito diferente do filme, apesar dele ter um ou outro elemento em comum. E por isso ele me surpreendeu tanto, assim. Eu não esperava que ele fosse tão denso em questões filosóficas e humanas, assim, sociais. Então, pra mim, ele é muito mais sobre isso, né? Muito mais sobre a solidão e sobre a sociedade do que ficção científica ou horror. É um livro que eu não achei assustador. Eu acho que o final dele é um final perfeito, assim, dá um baque muito grande. Eu não esperava por esse final. Mas, enfim, recomendo muito para quem gosta de ficção científica, para quem não gosta e gostaria de ler alguma coisa diferente. Então, vou deixar o vídeo aqui embaixo em que eu falo sobre esses dois também. Próximo livro, eu já perdi a conta, não sei em que número que eu tô, mas é esse outro pequenininho aqui, tem vários livros pequenininhos nessa lista, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse livro aqui foi um livro que fez muito por mim, no sentido de que ele faz a gente pensar muito sobre o que a gente tá fazendo da nossa vida, né? É um assunto que eu busco muito no que eu tô lendo, então eu acho que também tem isso, né? A gente acaba identificando aspectos que a gente tá pensando, que a gente tá precisando na nossa vida, nas leituras que a gente faz. Então esse foi um dos casos, né? Ele vai contar aí a respeito da vida do Siddhartha Gautama, um dos fundadores do budismo, mas a escrita desse livro é uma coisa muito hipnótica. Ele não tem absolutamente nada demais na história, né? É uma história muito simples, ela não é contada de uma forma muito fantasiada, não é poética demais a linguagem, mas de alguma maneira ele prende muito a leitura e isso me deixou louca para ler outras coisas do Hermann Hesse. Eu tenho certeza que eu vou amar e pretendo ler. Eu ainda não sei se eu vou ler Demian, O Lobo da Steppe, tem várias opções aí, mas com certeza me fez ter mais curiosidade ainda pela obra do Hermann Hesse. E sendo um livro bem curto, eu acho que ele é bem legal para começar. O próximo livro da minha lista é um injustiçado aí, que tem uma nota baixa na Amazon, nota baixa no Cabeceira, e eu amei, que é A Rainha da Neve, do Michael Cunningham. O Michael Cunningham é o mesmo escritor de As Horas, que é um livro que eu amo, e de Uma Casa no Fim do Mundo, que é um livro que eu amo também. Então, todos os livros do Michael Cunningham que eu li apareceram na lista de melhores do ano, no ano em que eles foram lidos. E com A Rainha da Neve não foi diferente. Ele é um livro que não tem uma moral da história, não tem um final da história. Muita gente, pelos comentários que eu vi, se incomoda com isso. Pra mim isso não é um problema, eu sou leitora de Murakami, pra mim as coisas não precisam fazer sentido. Mas eu gostei muito do que eu li enquanto eu estava lendo. E eu acho que é sobre isso, assim, é mais... ele vai falar... É um livro muito triste, é bem triste. Ele vai falar aí sobre chegar numa fase da vida em que você percebe que você não vai alcançar as expectativas que você tinha. Fala muito sobre frustração, sobre família.
Enfim, eu gostei demais desse livro. É um livro que eu ficava ansiosa para ter um tempinho para ler mais um pouco dele. Eu acho que esse é um dos grandes méritos da literatura. Talvez seja o meu menos preferido dos 3 dele, mas tá aqui na lista de melhores do ano. Foi uma leitura que eu gostei muito e eu achei bem injustiçado que ele tem uma nota ali em torno de 3. Estamos acabando, só faltam 3 livros aqui. E um desses que também acho que está ali junto com o de poemas do Bertolt Brecht, entre os favoritos do ano, é A Porta, da Magda Szabó, não sei como pronuncia. Eu gostei demais desse livro. Ele é um livro que eu já comentei no vídeo de leituras do mês, eu não fiz um vídeo ainda específico sobre ele, gostaria de fazer. Ele tem muitas camadas, então você acha que você sabe sobre o que ele tá falando, e aí ele pega uma camada mais funda e uma camada mais funda, e ele tem uma personagem ali que, ao mesmo tempo que ela é muito misteriosa, ela é muito simples, e você consegue associar muito tudo aquilo com a realidade, com o mundo. Eu amei esse livro, foi um livro que me surpreendeu demais. Ele é um livro mais lento, assim, eu acho que não é um livro que todo mundo vai gostar, mas eu amei, um dos favoritos entre os favoritos, com certeza. Penúltimo livro dessa lista é o Dance, 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 do Murakami. Esse livro, eu fico um pouco até confusa de falar sobre ele. Eu já comentei sobre ele aqui, então vou deixar o vídeo também. Mas eu achava que eu não ia gostar tanto dele, por ele ser quase uma continuação do Caçando Carneiros, que é um livro que eu não tinha gostado tanto. E apesar de racionalmente eu não amar o Dance, 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 né, ele não tá entre os meus favoritos do Murakami, ele com certeza mexeu muito comigo. É um livro que mexeu muito comigo, assim, me perturbou muito. E outro dos grandes méritos da literatura, né, tem uma frase do Kafka que eu adoro, eu não vou lembrar ela especificamente agora, mas é basicamente de que se o livro não for um machado aí na tua cabeça, não faz sentido ler. E eu acredito muito nisso, assim, com certeza as melhores leituras pra mim sempre são as que me causam alguma coisa, e o Dance, Dance, Dance me causou muito, assim, me causou demais, posso dizer que me transformou como pessoa de certa maneira, então não tinha como esse livro não estar aqui, apesar de racionalmente eu ainda gostar mais de outros do Murakami. Esse foi super importante pra mim e pretendo reler o Caçando Carneiros pra ver se realmente é uma diferença entre os dois, ou se a época em que eu li Caçando Carneiros eu não consegui me conectar tão bem com ele quanto hoje. E o último, mas não menos importante, quem viu o vídeo de leituras aí de novembro e dezembro já sabe do que eu estou falando, é A História Secreta, da Dona Tartt. Gente do céu, esse livro também, ele me botou num redemoinho, assim. Era exatamente o que eu tava precisando ler. Ele é um calhamaço, eu li ele muito rápido, eu queria saber o que ia acontecer. Ao mesmo tempo que ele é um livro complexo, né? Ele vai falar muito ali sobre os gregos, usar várias referências. Mas é uma história de suspense, no fim das contas, né? O que a gente quer é saber o que aconteceu na História Secreta. Então, eu tenho certeza que ele não é um livro pra todo mundo. Ele tem muita coisa louca no meio, assim, coisa bizarra, pesada mesmo. Mas pra mim, isso é algo que eu gosto bastante. Então foi um plus aí na minha leitura. E eu já tô enlouquecida pra ler o Pintacilgo. Foi nesse ponto, assim. Eu gostei demais. E foi uma leitura que eu fiz exatamente no momento certo, assim. Era isso que eu tava buscando agora, quando eu li em dezembro esse livro. Então fica aqui uma recomendação muito forte, História Secreta, da Dona Tartt. Me conta aqui se você já leu e não gostou, né? Porque eu tenho certeza que não é um livro que vai agradar todo mundo também. E quem já leu o Pintacilgo e a História Secreta, me conta aí qual dos dois prefere. Das leituras, né, eram essas. Eu comentei que eu tinha aí uma menção honrosa, que é o Walden, do Turreau, que foi uma releitura, né? Então eu não ocupei uma das vagas aí com ele, mas foi uma releitura que foi muito profunda pra mim, assim. E também tá entre as melhores aí, as favoritas entre os favoritos. Então gostei muito, recomendo muito. Se você não leu Walden ainda, já tem vídeo pra ele, eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês. Então ficam aí minhas 13 recomendações. Me conta quais foram os livros favoritos de vocês em 2021. Me conta se tem algum desses, né, que vocês concordam, discordam. Se vocês têm alguma indicação para me fazer para 2022 com base nesses livros. E a gente se vê no próximo vídeo.